Bomba no mercado da NBA, Kevin Durant trocado para o Houston Rockets. Será que é uma boa para Houston? Será que é uma boa para Phoenix? Sejam bem-vindos ao Papo DR, análise do Guizão. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já aproveita, já se inscreve. Vai lá nas nossas playlists, que tem muita coisa boa lá. Tem o Papo DR, que é diário. Tem aqui as análises do Guizão e tem também o vlog do Guizão, que esse senhor aqui, ó, agora adora aparecer lá, ó. Tá vendo? Que beleza, né? Ele gosta muito de aparecer no vlog, então você vai lá e aproveita e vê. Então já aproveita, deixa o seu like aqui também, compartilha esse vídeo com quem é torcedor do Houston Rockets e com quem é torcedor do Phoenix Suns também. E comenta aqui pra mim se você acha que o Kevin Durant vai ter sucesso lá em Houston. Bom, a troca aconteceu nesse domingo, no dia de jogo 7 das finais, né? Ou seja, não podemos nem trabalhar em paz aqui, que vem essa bomba, né? O Kevin Durant foi para Houston em troca pelo Dillon Brooks, o Jalen Green, a escolha número 10 do draft desse ano do Houston Rockets e mais 5 escolhas de segunda rodada. Depois a gente fala se saiu caro, se saiu barato. Eu quero falar primeiro aqui de como ficou esse Houston Rockets e o porquê que eu acho que essa foi uma ótima troca para o Houston Rockets. Você vai trazer um jogador aí, primeiro de tudo, o Kevin Durant, apesar de que ele vai começar a temporada que vem com 37 anos, é um jogador ainda que entrega muita coisa, né? São 26 pontos de média que ele teve na última temporada, arremessando para 43% de 3 pontos. E esse é um ponto chave, porque o que o Houston mais sofreu na temporada passada, principalmente nos playoffs, foi com essa bola de 3. Não tinha esse arremessador confiável muito além do Fred VanVleet. E aí você traz esse jogador de experiência. É um time que já fez a segunda melhor campanha da Conferência Oeste, uma conferência extremamente competitiva, com um time muito jovem. E aí faltou essa experiência, faltou esse jogador que a hora que não funciona muita coisa no seu ataque, é um jogador que tem uma capacidade ainda incrível de criar um arremesso sozinho, de arremessar por cima do adversário, para fazer o arremesso da meia distância, que hoje é o arremesso que menos é utilizado pelos jogadores e que mais a defesa adversário permite aqui, entre aspas, para que os times façam, né? Então você pode ter aqui um potencial time titular com o Fred VanVleet que tem uma opção do contrato que é do Houston Rockets, né? Os rumores dizem que eles até estão negociando uma possível extensão para sair desse último ano, mas ter uma extensão mais longa, recebendo um pouco menos, para também encaixar aí no salary cap de Houston. Você tem o Amen Thompson, então vamos lá, Fred VanVleet, Amen Thompson, Kevin Durant, Jabari Smith Jr. e Alperen Sengun. Além de tudo, além de ser um time jovem e com experiência, né? Você tem a experiência do Kevin Durant, mais a juventude do Amen Thompson, Alperen Sengun e o Jabari Smith Jr., você tem um time que é extremamente alto, né? À exceção do Fred VanVleet, que é mais baixo, mas os outros 4 jogadores você pode fazer múltiplas trocas que você não vai acabar sofrendo. Talvez o Alperen Sengun ali com um jogador mais de fora, mas isso o Udoka já se mostrou muito capaz de armar esquemas defensivos em que ele protege o pivô dele. E falando de Alperen Sengun, ele vai ter ainda mais espaço para ele jogar próximo à cesta. Por quê? Com o Kevin Durant ali você não pode ter muita ajuda. O Alperen Sengun é um jogador que tem a capacidade de passe e pode achar muito bem os arremessadores que vão estar em volta deles. Então, ofensivamente, você vai ter esse tipo de situação, uma situação de mais criatividade, mais possibilidades táticas para você atacar. Além disso, né, você não perdeu muitos jogadores, então você ainda tem um banco bastante interessante. Você tem o Steven Adams, que teve uma extensão de contrato agora. Você tem o Terry Eason, que foi muito bem nesses playoffs. Você tem o Reed Shepard. Esse ano ele foi novato, ele não teve espaço. Aliás, tanto ele quanto o Cam Whitmore são 2 jogadores jovens, com potencial e que estavam sem espaço. Agora, com a saída do Dillon Brooks e do Jalen Green, eles devem ter mais espaço para entrar nessa rotação e se fazer aí uma rotação de 9, eventualmente até 10 jogadores, né? Você tem o Jock Landale ali que não jogou muito, né? Enfim, possivelmente Houston pode ir para o mercado também para trazer mais alguns jogadores para complementar, né? Eu acho que o time titular está muito claro aqui, o que a gente vai ver desse time de Houston. E você tem o Ime Udoka, que para mim, se não for o melhor, é um dos 3 melhores técnicos da NBA, sem dúvida alguma, né? Como ele consegue... Vamos lá de novo, que alguém tossiu aqui. Ele consegue fazer com que o seu time defenda muito bem,
e o ataque jogue de uma maneira coletiva. Ele é um técnico extremamente duro, mantém todo mundo na linha ali e quando precisa ele dá os esporros que a gente gosta de ver também. Ah, mas isso não vai trazer problema com o Kevin Durant? Né? O Kevin Durant não pode atrapalhar esse vestiário, atrapalhar o próprio Ime Udoka? Eu acredito que não, porque eles já trabalharam juntos lá no Brooklyn Nets. Porém, o Ime Udoka não era o técnico, ele era assistente técnico, ele já se conhece, ele já sabe como é que o Ime Udoka trabalha, né? Ele já sabe desse temperamento e eu acho que os dois têm tudo para funcionar muito bem. Pro Kevin Durant, o que faltava um pouco era ter um time, jogar em um time que jogasse de forma mais organizada, mais disciplinada taticamente. É um jogador que pode se adaptar a isso sim. Nos últimos times que a gente viu ele jogar, a impressão que dava era um time meio bagunçado. Agora, quem venceu essa troca? Foi bom para os dois? Não foi bom para os dois? Bom, para Houston já ficou claro. Eu acho que eles fizeram um esforço de perder um jogador que nem o Jalen Green, mas que não foi bem nos playoffs. É bom a gente lembrar isso. Né? O Jalen Green teve uma média de 21 pontos na temporada regular, mas caiu essa média na série contra o Golden State para 13, arremessando para menos de 30% de 3 pontos. Faltou isso, acho que isso deixou um pouquinho o torcedor de Houston desconfiado do Jalen Green. E agora você traz um cara que já tem muitas passagens em playoffs e até inclusive MVP de finais lá com o Golden State Warriors. Então o Houston foi bem. Agora para Phoenix foi bom também. Vamos pegar de um aspecto em que Phoenix não tinha tantas opções de troca. Eles estavam tentando trocar com Miami também. Queriam o Khalil Ware do Miami, um novato que foi muito bem, mas Miami não ia abrir mão dele, porque gostou do que viu, é um jogador que pode jogar junto com o Ben Adebayo, então não ia abrir mão disso. A questão é, quanto que os times estavam dispostos a abrir mão por um jogador de 37 anos, por mais que seja o Kevin Durant. Mas o Kevin Durant, desde que saiu do Golden State Warriors, ele não teve sucesso coletivo. Então o pessoal estava meio desconfiado e não queria abrir mão de muita coisa. Mesmo porque o Durant, ele entra no seu último ano de contrato. É possível fazer uma extensão? Claro que é possível. Assim como o Jimmy Butler fez lá com o Golden State Warriors. Ele também estava no último ano de contrato, foi trocado, fez a extensão, acabou resolvendo e ficando por lá. Agora, você traz o Jalen Green, não foi bem nos playoffs, é verdade, acabei de falar isso, mas um jogador de 22 anos. Jogador bem jovem, 22? 23 anos. Jogador de 23 anos. Você traz o Dillon Brooks, que é um ótimo defensor, e está cada vez mais confiável no seu arremesso. E você traz uma escolha de primeira rodada. Isso aqui é importante. Ah, mas não é pouco uma de primeira rodada? Jalen Green, jogador jovem, então você tem para muitos anos. Escolha de primeira rodada de uma classe que é muito boa, essa classe de draft. E é uma escolha alta, escolha número 10 desse ano que Houston teria. Então eu acho que pro Phoenix Suns, pro buraco que eles estavam, também foi bom, Eles ainda se encontram no buraco que é o Bradley Beal. Tá difícil de sair porque o Bradley Beal, ele tem uma situação em que ele tem uma cláusula que ele não pode ser trocado, a não ser que ele concorde, Só que rumores que saíram daí é que nenhuma das outras 29 equipes tem interesse em trocar pelo Bradley Beal. Claro, ele faz menos de 20 pontos, tem um contrato de 50 milhões, contrato ainda de mais 2 anos. Quem que vai querer um contrato desse, uma bucha dessa? Mas de todo jeito o Phoenix está tentando arrumar sua casa. Claramente que o cara da franquia é o Devin Booker. E ele jogando ao lado do Jalen Green pode ser até uma coisa boa pro Jalen Green, porque você tira a pressão dele. É claro que você vai jogar contra a Phoenix, tem Jalen Green e Devin Booker. Qual o melhor jogador do time que você vai marcar? É o Devin Booker. Então acaba sobrando mais espaço, menos pressão pro Jalen Green para ele poder se desenvolver. Então acho que foi bom para Phoenix também. Poderia ter sido melhor, eventualmente conseguido mais escolhas? Poderia, mas o que você vai trocar? O certo pelo duvidoso? Você tem uma troca aqui em que você vai ter jogador jovem bom e escolha de primeira rodada? Ah, não posso conseguir coisa melhor. E se você não consegue? Eu acho que o Phoenix ficou bom para eles também. Agora, se Phoenix vai ser competitivo já esse ano, eu tenho minhas dúvidas, Você tem que pensar que eles estão tendo que fazer uma reconstrução e tentar ser competitivo. Agora, já Houston, eu já acho outra coisa, Nem acabou a temporada, aqui tô gravando no dia do jogo 7, porém, esse time de Houston, com a defesa que o Ime Udoka consegue implantar em seus times, ele já fez isso em Boston e tá fazendo agora em Houston. O tanto que ele fez esses garotos evoluírem. O Amen Thompson vem jogando de maneira espetacular e vem melhorando cada ano o seu arremesso, junto com Fred VanVleet, Alperen Sengun e Kevin Durant. Não tem como não falar que esse time vá brigar pelo título. Eu acho que já temos aqui um candidato, tem muita coisa para acontecer, sim, é verdade, na off-season, no mercado de trocas, no mercado de agentes livres,
mas a gente já tá vendo aqui um time que já foi muito forte esse ano e traz um jogador no estilo que eles precisavam. Um pontuador com experiência de playoff, que é o Kevin Durant. Acho que pode brigar sim pelo título. O que você acha? Comenta aí pra mim, compartilha esse vídeo e deixa seu like no canal. Até o próximo vídeo.